Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, conforme prometido em outros vídeos, né? Para fechar aquele assunto prometido, eu consegui, né, achar aqui a passagem de Isaías, tá? Que, apesar dele dizer nesse contexto que eu vou ler, que Deus está falando de uma nova Jerusalém, vocês vão entender que aquilo ali ele está falando, na verdade, também da cidade edificada. Os parâmetros morais, entendeu? Os parâmetros finais estabelecidos por Deus é usado para a Nova Jerusalém. Ele é no livro do profeta maior Isaías, que é o profeta messiânico, tá? No capítulo 65. Eu não vou ler ele inteiro, tá? Eu vou ler ele, meus amados irmãos, a partir do 17. Mas o título dele, o subtítulo desse Isaías 65 é Deus castiga, Deus é quem castiga e salva. Então eu vou ler só o comecinho dele, aqui no versículo 1 e 2, e vou pular lá pro 17. Presta atenção. Livro do profeta messiânico Isaías, no capítulo 65, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: consenti em ser buscado por aqueles que sequer perguntavam pela minha pessoa. Encontrei-me com aqueles que não me procuravam. A um povo que não sabia orar a mim e nem clamava pelo meu nome. Declarei: eis-me aqui, eis-me aqui. O tempo todo estendi as mãos a uma gente e nação teimosa, que insiste em andar por um caminho que não é bom, seguindo suas próprias inclinações. Aqui você vê um Senhor, né? Antes de ler o 17, aquele que ele diz, que Paulo fala, né? Que ele está buscando, que ele, para fazer ciúme aos judeus, que desprezou o filho dele, ele levantou Paulo para ser o apóstolo dos gentios, né? Para levar a salvação para outras nações. Então olha só, irmão, a partir do 17, olha o subtítulo que a King James colocou: um novo céu e uma nova terra. Quando você ouve essa expressão, você pensa o quê? Nova Jerusalém, a que desce do céu adornada, não é isso? Como Cristo desce adornado para o seu noivo. É o final, é o casamento final de Cristo com a sua igreja, e o lugar feito com ruas de ouro, entendeu? Colunas, não haverá luz elétrica, porque a própria glória de Deus vai brilhar. Mas preste atenção como é que esse evento também é o que eu chamo de cidade edificada, que antecede, tá, a Nova Jerusalém. É a mesma coisa, irmão. Uma vez, um amigo meu me perguntou assim: Ricardo, não sei o que, negócio do inferno e não sei o que, depois o diabo fica preso. Ele falou assim: cara, porque também são dois eventos diferentes. Isso confunde, e quem não lê a Bíblia, ou quem não entende a Bíblia, não consegue explicar. Existem dois eventos. O meu pastor Elvis, ele fala, na famosa pregação dele, O Grande Trono Branco, que o inferno é a sala de espera para o lago de fogo e enxofre. Você está me entendendo? Dois eventos diferentes. O inferno não é o lugar que fica queimando, igual aquela visão de Dante, né? Aquele lugar onde o capeta tá lá, todo mundo de vermelhinho. Não, o inferno é... Uma vez ele falou que o Senhor deu uma visão do inferno para ele. É um lugar assim, nublado, tá? É tipo uma cidade desolada onde as pessoas, né, os mortos ali, né, que tá ali a sala de espera, elas têm aparência pálida e com os olhos sem brilho, entendeu? Tipo um zumbi, e eles ficam extremamente triste, abatido. Aquilo é o inferno. O lago do fogo e enxofre é diferente. O inferno, porque na cidade edificada, Jesus vai reinar ainda na terra, com o diabo selado por 1000 anos, vocês estão me entendendo? Então, o lago de fogo e enxofre é a danação eterna, é o lugar eterno quando acabar a história. Quando a Nova Jerusalém descer, ali o diabo não vai ser mais solto, né, entendeu? Para batalhar, para reunir as nações no Vale de Apolinon, que a gente chama da Batalha de Armagedon, para guerrear com Israel. Depois desse evento, que ele for... Ó, Jesus governa, entendeu? Aqui na terra, e o diabo vai ser preso. Depois que Jesus terminar o governo dele de 1000 anos,
Tá? Isso é um mistério, ninguém sabe se isso aí é literal, né? 1000 anos de 365 dias. Assim, a Bíblia ela estabelece um prazo, mas não dá para calcular, entendeu? Mas depois desse período, tá? O diabo vai ser solto para reunir as nações contra Israel, os dissidentes, os 144 mil, entendeu? É como se Jesus falasse assim: vocês gostaram do meu governo? Porque toda a nação vai ver o governo do Senhor. Aí todo mundo vai falar: pô, que governo excelente, governo... Eu falei: tá, então tá bom. Só que agora eu vou subir com quem creu em mim, tá? E vou soltar quem vocês escolheram. Se lembra lá de Pilatos? Vocês querem que solte esse Jesus, o Barrabás? O povo escolheu o Barrabás, incitado pelos mestres da sinagoga, entendeu? Então Jesus vai consolidar essa escolha. Ele falou assim: então agora vocês vão ficar com quem vocês escolheram. E sobe. Tu tá me entendendo, irmão? Então isso aí são dois eventos diferentes. E aqui ele está dizendo aqui, eu vou ler agora a partir, Isaías 65, a partir do versículo 17. Em verdade, eis que criarei novos céus e uma nova terra, e todos os eventos passados não serão mais lembrados, jamais virão à mente. Alegrai-vos, portanto, e regozijai-vos para todo sempre com aquilo que eu estou prestes a criar. Eis que criarei uma nova Jerusalém, e esta somente para júbilo, e seu povo para felicidade. Então ele está dizendo aqui que é um outro evento. Por Jerusalém me regozijarei em meu povo, e darei todo o prazer na cidade de Jerusalém. Não se tornará a ouvir choro nem lamentação. Presta atenção no versículo 20. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, nem um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem pecar somente a partir dos 100 anos será excomungado, se não houver arrependimento. A comunidade construirá casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não precisarão construir casas para os outros morarem, nem plantarão para que os outros se alimentem. Pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus eleitos desfrutarão alegremente do fruto do seu labor. Não mais trabalharão inutilmente, nem gerarão filho para serem felizes, porquanto serão um povo abençoado por Yahvé, eles e todos os seus descendentes. Antes mesmo de rogarem, eu os atenderei, e ainda estarão falando, e eu já terei ouvido. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, e o leão comerá feno, do mesmo modo que os bovinos se alimentam, se alimentam. Mas pó será a comida da serpente. Ninguém fará o mal, tampouco praticará qualquer tipo de ação destrutiva em todo o meu santo monte. Palavra do Senhor. Irmãos, então, esse Isaías é uma esperança para nós. Você está me entendendo? Para você que está assim, pensando em desistir de tudo, que o mal está dominando, aparentemente, né? Quem é bom sofre, quem só se dá bem, quem é ruim. Essa é a esperança final, vale a pena, irmão. A esperança, ela vem do termo de esperar uma coisa boa. Então vale a pena esperar por isso. Até porque se você fizer ao contrário, de que vai adiantar? O que você tem a perder? Tu tá me entendendo, irmão? Então tem muita gente, estudiosa de Bíblia, que espiritualiza essa passagem, mas não tem como. Aqui Deus está falando que a gente ainda vai construir casa, mas não mais assim, tipo assim, não construir casa para os outros morarem, entendeu? Pedreiro, essas coisas assim. Porque às vezes o pedreiro ele mora numa casa muito simples, muito humilde, mas eles constroem mansão para os outros. Tem outro trecho da palavra de Deus, irmão, dos profetas, que eles diz que esses ricos, corruptos, que constroem riqueza com preço de sangue, as mansões que esses homens constroem, essas pessoas constroem, elas serão dadas no momento certo, no momento do juízo de Deus, serão entregues aos humildes. Aí eu costumo falar que esse é o verdadeiro socialismo do Senhor. Entendeu? Esse é o verdadeiro regime que a gente chama de comunismo, socialismo do Senhor. É ele que vai mostrar a verdadeira justiça. Porque a palavra de Deus diz também, Jeremias disse, minha é a vingança. Você se lembra que eu tenho pessoas assim,
que ela sofre uma injustiça, um parente assassinado, aí o repórter vai lá, né? A mulher tá lá, a pessoa tá transtornada lá, né? Porque mataram o irmão, o marido, sei lá, um parente, um amigo. Aí a pessoa vai assim, ó, eu quero justiça. Não, pelo tom você vê que aquilo não é justiça, é vingança. Ela quer vingança. A justiça, ela vem do Senhor. A palavra de Deus diz, irmãos, que assim, né? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Essa justiça não é você sair prejudicando, pagando com a mesma moeda quem te prejudicou, não. A justiça de Deus é justamente na esperança de você orar e saber que o Senhor vai agir. Tem muito crente que ele luta com a força do próprio braço, que faz até oração contrária, irmão. Oração contrária, quem ouve é Satanás, não é Deus. Tu tá me entendendo? Porque eles pensam que isso aí é justiça. Só que aí a pessoa, olha só, mesmo para aplacar a sede de vingança dela, essa atitude dela é inútil. Por quê? Como eu acabei de falar, a oração contrária, quem ouve é o diabo, não Deus. Você tá me entendendo? Então, o que acontece? Se você quiser que aquela pessoa pague pelo mal que ela fez a você, e você fazendo oração contrária, você está contra a palavra de Deus. Então Deus se afasta e não vai poder agir. Então você vai, a tua tortura vai ser ver aquela pessoa prosperando, entendeu? Mesmo fazendo mal para você. Eu não estou estimulando aqui nenhum tipo de vingança, nenhum tipo de maldade contra quem te faz mal, não, irmão. Eu só estou falando o seguinte, para você deixar na mão do Senhor. Sempre deixe na mão do Senhor. Parece um conselho simples, mas esse é o melhor conselho que uma pessoa que é pautada na palavra pode te dar. Espera, irmão. Porque Deus, Ele é um Deus, você vê o que Ele fala, o que Ele manda Samuel falar para Saul. Vai lá no Amalequitas e mata todo mundo por conta do que eles fizeram ao meu povo há 400 anos atrás. Então a justiça aparentemente demora, mas ela chega. Irmão, você vê o holocausto aí, que aconteceu, o Bigodinho. A história que nós estudamos, né, fala de 6 milhões de judeus. Mas tem relatos, irmão, registrados que foram mais de 40 milhões de judeus mortos fisicamente. Entendeu? Depois que Jesus foi crucificado, quando eles viram Jesus bradando no madeiro, que tudo se converteu em trevas, o véu do templo se rasgou, e os mortos, né, naquela ocasião levantaram, as pessoas perceberam a besteira que eles fizeram. Que besteira, Ricardo? De dar ouvido a religioso invejoso, tá? E a palavra de Deus diz que Jesus, no caminho do Gólgota, pro Gólgota, com a cruz nas costas, ele já estava chicoteado com as vísceras à mostra, aí tinha gente dando um soco na cara dele, tapa, cuspindo na cara dele. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte, o que esse homem fez para merecer isso? Nada. Mas por que as pessoas davam soco? Porque são pessoas, irmão, que ficam prestando atenção nos outros. E muitas daquelas pessoas viram Jesus fazer milagre. Muito daquele... E eu acredito que tem até pessoas que foram curadas com Jesus ali. Que comeram o pão que Jesus multiplicou. Mas estavam lá dando soco e chute, por quê? Porque são pessoas que não raciocinam, elas não pensam. A história fala que Jesus viveu 33 anos nessa terra sem um único pecado. E o pecado, ele consiste em você fazer mal primeiro para você mesmo e para os outros. Então qual é o motivo que essas pessoas tinham para esbofetear Jesus, cuspir Jesus, chutar Jesus, dar soco em Jesus? Nenhum. É igualzinho a gente vê hoje. Irmão, a gente defenece, a gente acha que é porque é um presidente, que é porque é um político, que você pode falar mal, irmão, isso é contra a Bíblia. A sua boca, ela foi feita ou para ficar calada, ou para proferir bênçãos e não maldição. Você pode ver que tem gente que só sabe falar mal. Isso é retrato da frustração. Se afasta dessa prática, se afasta desse tipo de pessoas, irmão. Não está me entendendo?
Então, não é, durante esses vídeos eu vou dando dicas que acontece com você. A mídia, ela pega uma pessoa que não dá dinheiro para ela e faz um inferno na vida dessas pessoas. E outras pessoas seguem, nem conhecem a história. Tu quer ver um exemplo disso? Eu não vou nem falar de Bolsonaro, não. Todo mundo já sabe o que está aí. Entendeu? Ninguém consegue falar o que o nosso ex-presidente fez de ruim, a não ser pela mídia. Só ouviu falar. Mas meteu a mão no auxíliozinho emergencial mesmo durante uma pandemia, né? Aí fecha os olhos porque esse governo que foi contra ele, o outro não consegue falar. Mas vai falar mal porque aprendeu pela imprensa a falar mal. Mas antes disso, já aconteceu com vários, irmão. Ela sempre foi assim. Ela sempre se vangloriou de colocar e tirar presidente. Só que agora com a internet eles têm que partir para outros métodos, né? Estranhos para poder eleger os seus candidatos. Porque a maioria está começando a pensar e glória a Deus por isso. Por isso que eu sempre falei, eu levo fé no Brasil, porque a Bíblia fala que outras nações não farão, várias nações, não são muitas, mas várias nações não farão parte do governo do anticristo. A União Europeia é um exemplo claro disso. A União Europeia é um embrião da nova ordem mundial. Só que alguns países, poucos países como a Grécia, como coisa, não adotou o euro como moeda. Eles foram, a Grécia, por exemplo, ela foi boicotada pela própria União Europeia, ela quebrou, mas ela resistiu e hoje ela está crescendo de novo. A Grécia, porque ali é um retrato claro também nisso. Não são todas as nações que vão se curvar ao anticristo, então elas vão ter autonomia e o Brasil tem tudo para ser uma dessas nações, por isso que eu levo fé. Mas como eu estava te falando, eu tenho uma opinião clara, por exemplo, irmão, de pastor, dirigente de igreja, entrar no mundo da política, tá? Porque o pastor é um chamado. O pastor ele foi chamado para pastorear as ovelhas, entendeu? Quando você entra na política, aquilo ali é dominado por Satanás, aquilo é uma podridão. Então, mesmo se você for um pastor, se você se candidatar a vereador aproveitando da sua popularidade entre a igreja e você transferir isso para a política, você pode perceber lá que se você quiser trocar uma lâmpada na rua do teu bairro, você tem que se juntar com o que há de pior. Com ímpio, ladrão, corrupto, 171, entendeu? Então não existe essa associação da luz com as trevas. Então existe chamado. Se você for chamado para ser um pastor, então seja um pastor. Não tá me entendendo? Eu ia falar do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Eu não vou falar que a administração dele foi uma maravilha, até porque eu moro em outro município, Duque de Caxias, que é outro prefeito, Washington Reis, entendeu? Mas o que eu queria falar sobre o Marcelo Crivella é o seguinte: ele resolveu bater de frente com a mãe, com a prostituta, porque quem recebe dinheiro para falar bem ou mal, para mim é prostituta, para fazer um serviço para quem está pagando. A TV Globo, a Rede Globo, entendeu? Ela era a única emissora, porque você tem que ficar prestando atenção em tudo, irmão. Eu presto atenção em tudo, eu penso por outras esferas. Eu não sou gado, não. Ela era a única emissora do país que falava mal do Marcelo Crivella. Não é que ele fez o... Como eu te falei, eu tenho restrição. O Marcelo Crivella, ele é um sacerdote, né? Da igreja, né? Então aquilo não combina. Política não combina com ele. Mas aí eu falo, a pessoa fala assim, não, que política e religião não se discute. Não é questão de não se discutir, irmão. A questão é você saber o que você está falando, você estudar o assunto que você está falando. Então você pode falar à vontade, sim. Tu tá me entendendo? Que as pessoas ficam chocadas que eu mostro na Bíblia que tem dois personagens bíblicos importantíssimos e bastante pregados, que eles eram políticos. Daniel era o profeta, ele era um político. E José era um político. Abaixo, assim, acima de Daniel, só Nabucodonosor, está escrito. Entendeu? E acima de José, só Faraó, um cargo político. Por isso que eu estou falando. Foi para José a ordem de Deus para estocar alimentos, para alimentar toda a população. Político. Então, esse Marcelo Crivella, ele bateu de frente com a Globo. Ele fazia vídeo dizendo que ele não se curvou para essa emissora de televisão. Ele foi defenestrado. Aí nos embates, né, nos comentários, naquela época eu entrava para comentar, do próprio jornal, eu só fiz uma pergunta assim: por que só essa emissora, só esse grupo
que critica o Marcelo Crivella. Caíram de pau em cima de mim. Aí veio uma mulher lá, me dando lição de moral, aí ele me deu o link de uma reportagem de supostas irregularidades administrativas de Marcelo Crivella pelo G1. Eu falei assim, moça, gênia, eu acabei de levantar a questão, que as pessoas não sabem interpretar. Eu estou perguntando por que a Globo é a única emissora que fala mal do Crivella. Eu não estou defendendo o Crivella aqui não. Entendeu? Eu só queria que eu respondesse, você me vem e me bota um motivo, uma reportagem da própria Globo. Se você tivesse me mostrado uma reportagem de qualquer outro veículo de imprensa concorrente, eu teria concordado com a senhora. Mas a senhora só está me dando razão. Tu está me entendendo? Ela não conseguiu explicar. Aí ela veio com aquela história, vocês são negacionistas, que a gente tem que se guiar pelo que a imprensa diz. Aí eu falei para ela, para encerrar, né, o assunto, eu falei para ela, então quer dizer que se essa imprensa realmente for uma prostituta que recebe dinheiro, que faz uma propaganda, aí para te prejudicar tipo assim, prejudica você, mas enche o bolso dela, aí eu vou ter que seguir, é isso? Irmãos, em nome de Jesus, uma atriz chamada Marilyn Monroe, você vê nos anos 60, 50, ela foi patrocinada pela empresa chamada Philip Morris para dizer, para estimular os jovens a fumar, irmão, cigarro, que é altamente viciante. Então o que acontece? Aí teve uma história aí nos anos 70 ainda, que esse Philip Morris pagou uns cientistas aí para chegar na mídia e dizer que cigarro não faz mal, não fala que faz bem, que não faz mal. E hoje é provado ao contrário. Ele dá enfisema, ele dá câncer. Mas é uma propaganda, tu tá entendendo, irmão? Então o cara botou um monte de dinheiro na mídia pra falar que aquilo não faz mal. E levantou atrizes famosas, atores famosos, como James Dean. Pode ver essa história aí. Estimulando nos filmes, fumando, aí influenciou bilhões de pessoas, foi esse vício. Uma propaganda, irmão, não tem nada a ver com ciência. Mas como é vinculado isso? Pelos órgãos. Então, irmão, essa aqui, para o vídeo não ficar muito longo, isso aqui é as dicas finais que eu tô te dando, esse aqui é um evento diferente. Não adianta espiritualizar. Na Nova Jerusalém não vai ter pecado. Aqui está dizendo que só a partir dos 100 anos, quem pecar e não se arrepender, é que vai ser excomungado. Ou seja, está falando que vai haver um pecado. Esse evento claramente não é a Nova Jerusalém, é a cidade edificada. E no final ele arremata, ele diz assim, ó, o lobo e o cordeiro se alimentarão juntos. Sabe por quê, irmão? Porque esse instinto de matar, de sobreviver de maldade, ele vem de Satanás. Então, como Satanás está preso, isso aqui não vai existir. Por isso que ele ilustra, dizendo assim, o lobo e o cordeiro, que são inimigos, eles são da mesma cadeia. O cordeiro ele tem que ficar de olho, que se o lobo na primeira oportunidade mata ele. Do mesmo modo que os bovinos se alimentam, mas o pó será a comida da serpente. Está falando a serpente é o quê? O diabo. Então vai dizer que o diabo, né, ele vai estar preso, ele não vai estar mais condenado eternamente no lago de fogo e enxofre. Isso é depois. Ninguém fará o mal, tampouco praticará qualquer ação destrutiva em todo o meu santo monte. Então vai haver uma cidade edificada. Quem é o presidente, o rei dessa cidade? Jesus Cristo. Vai ter várias cidades, eu já te falei, são 9 milhões de quilômetros. É uma cidade mais ou menos grande, né? Então vai ter várias, assim, províncias e administradores de províncias, igual José, igual Daniel. E quem vai ser? Qual vai ser o critério que Jesus vai usar? Isso aí é exclusividade dele, porque tem coisas que pertencem ao Senhor. Mas eu tenho quase certeza que está ligado com aquilo, com aquele episódio de João Batista, que ele disse que se você quiser ser, olha só, Jesus ele dá a dica, se você quiser ser o maior, ele não está falando só lá no céu, ele está falando nessa cidade edificada também. Você tem que ser o menor. Se você quiser ser servido na vida futura, você tem que servir nessa vida. Então eu acredito que os administradores serão de províncias, pessoas mais avançadas na palavra, mais separadas pela palavra, pastores sérios, entendeu, irmão? Ou convertidos realmente pelo Espírito Santo serão administradores. Agora eu, Ricardinho aqui, como o meu pastor Alves falou na pregação do programa, eu queria ser só um faxineiro. Faxineiro em termo assim, nada contra os faxineiros, tá, irmão? Conheci pessoas faxineiras maravilhosas. Mas é termo assim, eu queria ser o menor lá.
Eu só não quero, irmão, mais sofrer, eu não quero mais ter mais doença, eu não quero mais ter mais decepção, irmão. Eu quero descansar. O descanso aqui na terra, quando você atinge seus bens materiais, isso é uma férias provisória. Mas a sua luta continua, irmão. Eu quero descansar, eu quero acordar todo dia com a glória do meu Senhor e saber que nem eu e nem os meus irmãos, meus amigos, nunca mais vai morrer. Porque essa praga dessa morte vai estar presa também. Eu não quero correr para ir para médico, eu não quero correr para me lascar todinho, para poder pagar a conta, irmão. Essa vida cansa, irmão. Vida de obra, vida de pagar conta, vida de ir em médico, vida de pagar uma fortuna em remédio. Isso é uma condenação, irmão. E Deus vai dar fim nessa condenação. Nessa condenação nossa. Tá bom, meu irmão? Esse é o vídeo de hoje. Eu espero nos próximos fazer mais focada no que Jesus falou, nas parábolas de Jesus, para dar aquela explicação simples. Mas lembre-se, esses vídeos é sempre para fazer você ler Bíblia e não perder as esperanças. Deus abençoe a todos grandemente.